Querido Deus, nada nos pode separar do teu imenso amor. Aleluia. Nós estamos aqui, meu Deus, rendendo graças ao Senhor, porque esse amor tem nos sustentado, nos amparado, nos guiado, nos cuidado. E nós estamos aqui, Senhor, com o coração cheio de gratidão, mas também, ó Deus, com o coração cheio de expectativa, porque esse amor precisa continuar agindo em nós, a despeito das nossas questões humanas, a despeito, meu Deus, das questões que às vezes nós mesmos ocasionamos tantas dores, tantas dificuldades em nossa casa, em nossa família. É por isso que nesse momento, meu Deus, que nós estamos prestes a ouvir a sua voz, que o Senhor fale aos nossos corações. Tem misericórdia de nós. Que o Senhor possa estar quebrantando corações empedernidos, duros. Que o Senhor possa estar, ó Deus, gerando em nossos corações a humildade necessária para a compreensão da magnitude desse amor. E que nós possamos caminhar com o teu povo, com a casa que nós temos e somos, casa chamada pelo teu nome, queremos continuar, Deus, vivendo o bom perfume da fé, vivendo, ó Deus, com a certeza inabalável de que o Senhor conosco, nós somos mais do que vencedores. Ajuda-nos nesse momento, unge-nos, ó Deus, agora, na ministração dessa palavra. Traga, ó Deus, uma unção nova, refrescante, para esse teu servo que está incumbido de trazer essa palavra. Pai, eu sou plenamente, completamente dependente do Senhor, assim como todos os meus conservos estão aqui. Ajuda-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós, e enche-nos, ó Deus, com a alegria do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. E que toda obra das trevas, toda ação das trevas que possa querer desviar a atenção, criar qualquer tipo de distração, que o Senhor esteja repreendendo, meu Deus, em nome de Jesus. Assim que estamos orando, na graça do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos estender também o nosso abraço e a mesma expectativa para quem nos vê pela internet, que essa palavra também enche o seu coração, assim como encherá o nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos encerrando hoje uma série de palestras e textos, sermões a respeito da família. Geralmente a nossa igreja escolhe, não somente a nossa igreja, como outras igrejas também escolhem, no mês de maio, para ter um enfoque nesse tema tão importante, tão imperativo, que é a família. No boletim eu coloquei isso também no editorial. Ele disse que não é, que nós vamos fazer só no mês de maio. Família é para ser tratada o ano inteiro. Mas nós trabalhamos um pouco no mês de maio de uma maneira um pouco mais concentrada nesse tema, que mais uma vez é de vital importância. E nós, quando buscamos a inspiração do Senhor para tratar de um assunto dessa magnitude, dessa importância, mas também um assunto que nas nossas igrejas, graças a Deus, ele se torna às vezes corriqueiro, mas nunca, jamais ultrapassado, cansativo, esgotado. Porque nós todos aqui, sem exceção, estamos vivendo um tempo, ou tempos, que as nossas famílias estão sendo extremamente atacadas. Atacadas porque o inimigo tem se levantado para gerar no meio das famílias que estão no mundo e também nas famílias que estão no reino de Deus, divisões, distúrbios, desarmonia, desalento, insegurança, instabilidade, confusão. Porque quando a família perde esse eixo do entendimento do qual é o seu propósito aqui na terra, nós começamos a sofrer sofrimento. Então, falar de família é algo sempre necessário. E o tema de hoje é a família, um abrigo celestial. Família, um abrigo de Deus.
Família, um espaço, tanto físico quanto relacional, que precisa ser, deve ser, e é para ser, um pedaço do céu na terra. Um mover do Espírito Santo aqui na terra. É na nossa casa, é no nosso lar, é nos nossos relacionamentos, que precisa estar evidenciado o amor de Deus, o poder de Deus. Mas nós sabemos que nem sempre é assim. Por quê? Porque ainda que seja uma instituição criada por Ele, ainda que seja uma instituição gerada por Ele, mantida por Ele, cuidada por Ele, mas ela é composta de seres humanos. E quando ela é composta de seres humanos, é algo que nós temos que entender e compreender e trabalhar nisso, porque ela é composta, portanto, de seres falíveis. O fato de nós sermos humanos, vivendo em uma sociedade familiar, é uma luta muito grande, porque ela é composta de pessoas falíveis. O texto que nós escolhemos para essa noite vai inspirar-nos pela palavra do Senhor, pela presença do Espírito Santo que conosco está na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 22 até o 25. Enquanto você procura, eu vou reafirmar: família foi criada para dar certo. Família está na terra para ser realmente agente de Deus. Família é a ferramenta mais apropriada que Deus tem na terra para gerar vida e vida do Senhor no nosso mundo. Mas é composta de seres imperfeitos. E essa dicotomia, essa dualidade da maravilhosa graça de Deus, do imensurável poder de Deus, tendo que ser manifesto no meio de seres imperfeitos. Esse poder tremendo de Deus para gerar vida vai se manifestar através da imperfeição. Parece um contrassenso, parece uma contradição eu dizer que a grandeza da divindade perfeita de Deus se manifesta através de seres imperfeitos. Mas é assim que é. É assim que é. O texto do apóstolo Pedro diz assim para a gente. Presta atenção junto comigo, vamos ler juntos, eu vou ler, os irmãos acompanham. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Eu vou ler de novo esse versículo, porque ele é fundamental. Presta atenção. Tendo purificado, ou seja, somos seres imperfeitos. Somos imperfeitos, mas a palavra vem dizendo: tendo purificado a vossa alma imperfeita pela vossa obediência à verdade. E quem é a verdade? Jesus é a verdade. Tendo em vista, ele continua, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Veja a ênfase que ele coloca: amai-vos uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, ou seja, fostes consertados, fostes purificados dessa sua natureza ruim, imperfeita, não de semente corruptível, ou seja, aquilo que gerou a perfeição na imperfeição não é algo incorruptível, ou seja, fragmentado pelo problema do ser humano, mas sim pela ação maravilhosa da mão de Deus no meio da imperfeição. Mas de incorruptível, mediante o que? A palavra de Deus, a qual vive e é
permanente, ou seja, eterna. Pois, toda carne, vem dizendo, toda carne é como a erva, e toda a sua glória, a glória da carne, é como a flor da erva, seca-se, cai a sua flor, ou seja, a sua formosura. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. E o que é evangelho? Boas notícias, boas novas. O apóstolo Pedro faz então essa visão dessa questão que às vezes parece ser dicotômica, ou seja, dupla, controversa, contraditória, aonde a semente divina de Deus, ou seja, o poder divino de Deus, o amor de Deus que supera todas as coisas, vem dentro do imperfeito para gerar o perfeito. Então, quando nós olhamos para a família, nós vamos ver que ela é composta de seres imperfeitos e ela é comunitária. A família é comunitária, ou seja, comum, uns para os outros, uns com os outros. A família é isso, é o agrupamento de pessoas imperfeitas, mas vivendo uns para os outros, uns com os outros. E como é que ela vai conseguir sobreviver, suplantar essa situação tão angustiante dos nossos tempos, aonde o inimigo tem levantado o seu exército na terra para confrontar, para deliberadamente lutar contra a família. E às vezes a gente fica um tanto quanto entristecidos, porque nós começamos a perceber que o exército das trevas tem conseguido grandes êxitos, infelizmente, até mesmo agravando-se ainda mais essa tristeza no arraial do Senhor. O que é arraial? Local da morada do povo de Deus, que é a família. Nós temos que entender, irmãos, que nesse exato momento, as trevas têm se levantado contra a minha vida e a sua vida no que tange a família, no que tange a esse organismo criado por Deus para a perpetuação do povo de Deus na terra, até que Ele volte. Até que Jesus volte, a família de Deus, criada por Deus, na terra de Deus, está sendo torpedeada de maneira brutal, consistente, contínua, para a sua desestruturação pelas trevas. E quando eu falo trevas, eu estou dizendo toda sorte de ações malignas vindo do inferno, passando pelos seres humanos, na vida dos seres humanos. Então nós vemos aí a mídia se levantando como uma das grandes ferramentas das trevas para desestabilizar, destruir a família. E vem com uma sorte de ferramental bélico de muita consistência, força, porque tem conseguido agir no meio do povo até de Deus. Meus irmãos, na última pregação que eu vim aqui, eu usei uma expressão que eu quero repetir. Eu quero trazer de novo, porque na vez passada eu a coloquei de maneira um pouco en passant, ou seja, muito rápido. E nesse contexto que nós estamos hoje, eu quero repeti-la. Meu irmão, minha irmã, a família, presta atenção, a família de Deus é o lugar onde Deus se revela. Presta atenção nisso. A sua casa, o seu lar, é o lugar de preferência da revelação de Deus.
Deus quer se revelar na minha casa e na sua casa. Ele se revela através de cada um dos integrantes da família. E é preciso compreender isso, porque o lugar da revelação de Deus é a sua casa. É a sua casa. A revelação de Deus são os seus filhos. É a sua filha, é o seu filho, é os seus netos, é os filhos com os pais. Deus se revela, meu irmão, minha irmã, na família. Se há um lugar onde nós vamos entender e compreender essa divindade poderosa e maravilhosa, é na família. Se não está acontecendo isso, não é porque ele não queira, não é porque ele não tem poder, mas é porque a imperfeição está sobrepujando a perfeição, por mais duro que isso seja. Presta atenção nisso, meu irmão, porque isso é muito importante, minha irmã. Se a imperfeição está sobrepujando a sua casa, é porque de alguma forma, de alguma maneira, Deus não está se revelando. Mas é porque diminuiu o poder dele? De maneira nenhuma. É porque ele se afastou da sua casa? De maneira nenhuma. Jamais ele se afastará do nosso lar. O problema é que a imperfeição que está em nós começa a se colocar de maneira sobre e não sobre. E a imperfeição aqui pode ser chamada de ignorância, falta de conhecimento, falta de vivência com Deus. E aí Deus começa a não se revelar. Porque estamos excessivamente ocupados, porque estamos excessivamente envolvidos. A nossa mente, a nossa cabeça, as nossas prioridades estão nas coisas dessa terra. E esta terra é dominada pelas trevas. Esta terra está na mão do diabo. Mas não é dele, é do Senhor. Mas ele tem usado como ferramenta de manter o seu engano, a sua mentira no meio das famílias, pelas coisas desta terra, que necessariamente não precisa ser pecado, mas são coisas que ele enfiou na nossa cabeça, aonde nós não temos tempo para estar com a nossa família, nós não temos prioridade com a nossa família, porque nós estamos envolvidos demasiadamente com as coisas desta terra. Família é o lugar onde Deus se revela. E se Ele se revela, essa família é mais do que vencedora, como acabamos de ouvir o cântico do Senhor para nós cantar. Não há como, na casa onde um crente vive na revelação de Deus, haver a supremacia das trevas. Não há como. Por que às vezes ela consegue ter espaço? Porque as nossas prioridades são invertidas. A família é o lugar onde Deus se revela. Mas é também o lugar onde na família se revela Deus. É no lugar onde se revela Deus. Qual que é o antídoto para se evitar? Qual que é a vacina que vai evitar que Deus não se revele? É quando na família se revela Deus. Quando você tem tempo na sua casa de revelar Deus aos seus filhos, pela palavra. Nós temos o que o apóstolo Pedro falou. Ele disse, está aqui, toda a carne é como a erva. Ou seja, a vida que nós tanto preservamos, que nós tanto valorizamos, e tem que ser assim, tem que ser assim. Mas quando ela suplanta a convivência com esse Deus, que damos lugar na nossa vivência, as coisas desta terra, em detrimento da relação com Deus, isto vai ser como erva, e vai acabar como erva. Lindo, maravilhoso, mas daqui a pouco está seco, só serve para o fogo, ou para jogar fora.
A gente, como pastor, participa de muitos funerais. Muitos funerais. E sempre é uma experiência dolorosa. Sempre é uma experiência difícil. Sempre é uma experiência que nos constrange. E sempre é uma experiência que nos leva à realidade da vida. A maior constatação da vida é a morte. A maior constatação desta erva que seca é a morte. Por mais que ela seja para nós uma inimiga feroz, uma inimiga que nós não aceitamos e não a queremos no nosso redor, na nossa existência, mas ela é a que nos constata a grande realidade do que Pedro escreveu aqui. Esta vida é como a erva, que não tem muito valor no sentido da perenidade. Mas não a vida que Deus colocou em nós, que é eterna. O que eu estou falando é dessa visão mundana da vida aqui da terra, onde nós colocamos as nossas prioridades nessas coisas em detrimento de revelar Deus na família. E quando nós nos abstemos de revelar Deus na família, ou seja, não tenho tempo para orar com a esposa, não tenho tempo para orar com o marido, não tenho tempo para orar com os filhos, não tenho tempo de ler a palavra dos meus filhos, não tenho tempo de conviver com minha esposa a palavra do Senhor, porque eu tenho outras prioridades, eu tenho outras coisas na minha existência, então eu não estou revelando Deus. Porque Pedro está dizendo aqui, onde é que se revela Deus? Pela palavra. Se revela Deus pela palavra. Se revela a Deus com a oração. Se revela a Deus com a comunhão, que é a comunhão. Quando eu tenho comunhão em casa, eu tenho então a revelação de Deus. E se eu tenho a revelação de Deus, Ele se revela. E se Ele se revela, não há força das trevas que poderá causar qualquer tipo de dano na minha família, na minha casa, no meu lar. Família é o lugar aonde se revela Deus, mas é onde Deus se revela. Por isso, meus queridos irmãos, nós temos que compreender isso na dinâmica que seja necessária. Qual é a dinâmica? A dinâmica é que família, como eu disse, é a junção de pessoas, aonde nós vamos ter ganhos, porque Pedro está dizendo, vocês devem se amar de maneira ardente, vocês devem se amar de maneira extremamente forte. E o que é amar? A palavra amar, ela é totalmente altruísta, ela não é egoísta, por mais que eu devo me amar também, mas no contexto da palavra de Deus, amar significa levar o outro em consideração, me sacrificar pelo outro, viver pelo outro, dar ao outro, considerar o outro. Isso é amar. O amor que Pedro está falando é esse amor onde eu compartilho com o outro, na minha casa, na minha família, um aspecto do meu tempo, da minha vida, das minhas considerações, para fazê-lo feliz, para fazê-la feliz. Isso é amor, é o amor que Pedro está colocando aqui. E ele está dizendo que família é lugar de amor, família é lugar de consideração, família é lugar de ganho, família é lugar onde nós vamos nos doar uns aos outros. Aí é o lugar da alegria, aí é o lugar da felicidade. Mas também temos que ter a constatação que a família é o lugar da imperfeição. E se também é o lugar da imperfeição, infelizmente é lugar de perdas. É lugar de ganho, sim, mas é lugar de perdas, sim, infelizmente. É nos relacionamentos que nós fazemos o que não gostaríamos de fazer e não fazemos o que gostaríamos de fazer, conforme Paulo nos deixa bem claro. É no relacionamento conjugal que eu faço o que eu não queria fazer, faço, e o que eu não queria fazer, que eu devo fazer, não faço. É no relacionamento com meus filhos que eu tenho todo o propósito santo, todo o propósito idealístico, todo o propósito altruísta, mas não faço, porque não tenho alguma questão de tempo ou de prioridade. Coisas na minha vida me envolvem de tal maneira que justificam a minha situação de não me gerar com eles o que eu deveria gerar. É a imperfeição, e a imperfeição gera perdas. Ao mesmo tempo que
que nós olhamos para a família, é o lugar de ganho, é o lugar do amor, e esse amor que ele coloca aqui, que é forte, ardente, não é qualquer amor, é ardente. Mas quando eu penso no amor ardente, eu tenho que pensar de novo nesse amor do ativo, considerativo, representativo, para o outro. Para o outro. E não pode ser teórico, ele tem que ser vivencial, tem que ser prático. Porque ele vai gerar o que tem em si o propósito do amor de Deus, que é vida. Vida e vida em abundância. Mas é lugar da imperfeição, infelizmente. E quando eu penso nessa questão da imperfeição, irmãos, poderíamos falar aqui 3 horas das quantidades das imperfeições que no seio familiar nós temos que considerar para resolvê-las e para não deixá-las gerar o mal que o século XXI está trazendo, que é a descompostura da família, a desarmonia da família, a desconstrução da família. Mas quem destrói a família? Quem gera o processo do obstáculo na família? Nós que somos família. Quem gera o problema na família? Nós. Eu gero, você gera. O outro gera para mim, na família. Ou seja, o problema que vem de fora para dentro da família é um problema que não é da família. Veio da família, mas não é da família. Nós estamos falando aqui do problema da família. O problema que eu ocasiono, que você ocasiona. A perda que eu ocasiono, a perda que você ocasiona. Dentro do contexto da família. À luz da palavra de Deus, à luz da orientação do Espírito Santo, eu quero citar alguns pontos que é bastante corriqueiro em nosso meio e que gera a perda. E que hoje nós possamos sair por aquela porta, depois de estarmos terminando a palavra, depois de orarmos, depois de recebermos a unção do Senhor, para que nós possamos tirar isso do nosso meio, tirar isso da nossa convivência, deixar o amor fluir, deixar o relacionamento fluir, conforme o apóstolo Pedro tanto nos incentiva aqui. Há algo, irmãos, em nosso relacionamento familiar que tem causado todo esse processo. Um dos que está lá em Tiago, capítulo 19, diz assim: toda pessoa seja pronta para ouvir, tardia para falar. Um dos quesitos que mais tem causado e contribuído dificuldades plenas nos relacionamentos interfamiliares é querer falar mais do que ouvir. É querer impor mais o seu pensamento, mais a sua vontade, em detrimento do que o outro pensa, do que o outro sente. Às vezes o outro pode não estar coberto de razão, mas é o que ele pensa, é o que ele entende. E nós nos apressamos, nos agilizamos em querer impor o nosso pensamento, impor a nossa maneira de vivenciar aquilo que penso ser o certo, e não permito que o outro possa se manifestar expondo o seu sentimento ou expondo o seu pensamento. E normalmente isso vai desencadear, vai desdobrar-se, vai desembocar num outro fator tremendo, que está lá na passagem aonde diz assim, Efésios 4:31, abandonem toda a amargura, abandonem todo ódio, abandonem toda a raiva, abandonem toda a gritaria, abandonem todo tipo de insulto, abandonem todo tipo de maldade. Queridos, quantas vezes nós, no nosso relacionamento, nós vamos nos relacionar com a pessoa que a gente mais ama, a pessoa que nós amamos profundamente, e nós temos um mover de diálogo, ou de conversa, ou de entendimento, de maneira irada, raivosa, estúpida. Outro dia no nosso discipulado, nós estávamos conversando sobre isso, e eu fiz a seguinte consideração. Eu quero também compartilhar isso com vocês. Eu sou empresário. Muitos aqui trabalham e estão debaixo de alguém, ou tem alguém debaixo de si, ou tem um cliente, ou tem um grande fornecedor. Ou seja, pessoas importantes que se relacionam com a gente no âmbito do trabalho. Quantos aqui, com o cliente,
levantou a voz? Quantos aqui, como chefe, levanta a voz e fala bruto, estúpido, impõe o seu pensamento de maneira ditatorial? Quantos aqui? Quantos aqui, diante de um cliente importante, sai falando um monte de asneira, porque ele não te tratou bem? Quantos aqui? Quantos aqui destes clientes você ama? Você ama? Quantos aqui desse chefe você ama? Ama? Quantos aqui de funcionários que te tratam mal você ama? E por quê? Porque quem eu amo, eu distraio. Por quê? E que eu mais considero nessa terra, eu distrato. Eu trato com aspereza, eu trato com ira, eu trato com fator de não levá-lo em consideração. Por quê? Por que na família, que é o bem mais precioso que eu tenho aqui na terra, eu não considero como considero um cliente? Por quê? Por que o bem que eu tenho mais precioso aqui na terra, eu não considero como um grande fornecedor que eu preciso? Eu tenho que tratá-lo super bem, porque ele tem que me dar o que eu preciso. E ele fala um monte de abobrinha para mim, eu engulo e não respondo. Por quê? Por que na família, que eu amo tanto, eu distrato, eu trato com ira, com falta de respeito, com falta de consideração, não ouço, só quero falar? Por quê? Porque nós somos cheios de imperfeições. E essa imperfeição precisa ser tratada pelo que o apóstolo Pedro coloca aqui para nós hoje, pela palavra de Deus. Porque é pela palavra de Deus, pela presença de Deus, na revelação de Deus em nossa vida, que nós vamos tratar bem a quem nós mais amamos. Porque se nós conseguimos tratar um estranho bem, eu posso e devo tratar bem a quem eu amo. Outro fator, queridos, que eu quero trazer à tona nessa noite, nós precisamos compreender que, usando ainda a expressão desse cliente, ou desse chefe, e você realmente, no momento, suponhamos que no momento você despercebida, ou desatenta, ou porque você estava um pouco nervoso, ou porque você estava um pouco abalado, e você o tratou mal, e esse cliente hiper importante diz assim: não trabalho mais com você. Você já faz a continha rápida na cabeça, o quanto ele representa, você faz, não posso perdê-lo. Você faz o quê? Você faz o quê? Você pede? Às vezes é duro fazer essa desculpa, mas você vai lá e faz. Por quê? Você sabe que se você não pedir perdão, desculpa o seu patrão, você vai ganhar um grande rua. E você não pode ficar sem emprego. Você não pode perder aquele trabalho. Os tempos são difíceis. E você o tratou mal, você percebeu que a situação complicou, você vai rapidamente até ele fazer o quê? Pedir perdão, pedir desculpa. Então você tem que preservar o seu trabalho, o seu cliente. Por que às vezes nós temos tanta dificuldade de perdão a quem mais ama? A Bíblia diz assim: não se ponha o sol sobre a sua ira. Não se ponha o sol sobre a sua ira. O fato de nós nos irarmos pela nossa imperfeição é natural, infelizmente. Infelizmente, a Bíblia já deixa claro isso. É natural a gente se irar, é natural a gente perder a paciência, é natural a gente perder as estribeiras, porque está em nós a imperfeição, a natureza de Cristo está em nós, mas infelizmente a natureza adâmica continua conosco. Nós somos, como diz o Pedro aqui agora na passagem, nós somos regenerados, e fomos regenerados por uma semente muito preciosa, incorruptível.
E essa regeneração nos deu uma nova natureza. E essa nova natureza nos dá ampla condição de não cairmos na cilada das trevas, de não pedir perdão. Meu irmão, minha irmã, eu e você, infelizmente, por essa intervenção adâmica que está em nós nos iramos. Nós perdemos as primeiras. Mas nós crentes precisamos cair, quando caímos, de joelhos. É preciso que você e eu compreendamos que nossa vida precisa estar pautada com o perdão, seja para pedir ou seja para liberar. A chave da alegria e da felicidade é o perdão. Davi, quando ele pecou, ele disse: meu Deus, me perdoa e restitui-me a alegria da salvação. A única coisa que pode restituir a alegria da imperfeição, na imperfeição, é o perdão. É o perdão. Na tua casa, no teu relacionamento, não espere para pedir perdão para o teu filho, para a tua filha, quando você se irou. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Quando você perdeu as estribeiras com seu filho, quando você falou asperamente com a sua filha, quando você teve uma atitude inadequada, inapropriada com o seu filho e com a sua filha, não se ponha o sol sobre a sua ira antes de você pedir perdão. Peça perdão, porque o perdão é a chave da alegria do Senhor, a chave da alegria. Quando nós somos torpedeados pelos desvalores que o mundo traz, se nós pautarmos a nossa existência, a nossa vida na palavra de Deus, como Pedro nos orienta, paute a sua vida pela palavra, e a palavra diz para você: perdoe e peça perdão. Não se ponha o sol sobre a sua ira, sobre a sua mágoa, sobre o seu rancor, sobre o seu ressentimento, sobre a sua aspereza, sobre a sua ira. Não se ponha o sol. O que isso quer dizer? Trabalhe rapidamente na solução. E a solução chama-se perdão. O perdão é a chave do retorno da alegria, porque sem o perdão a alma fica dominada, contaminada e absorvida, dominada por essa situação da treva que está aí. A grande arma que Satanás tem obtido sucesso é a postergação do perdão. Quando você não pede perdão, ou quando você não libera perdão, você acabou de entrar na teia, na trama do inimigo, das trevas. Ele lançou sobre a tua família a teia, a trama, e vai dominar a sua alma e a sua mente, quando não há a solução via perdão. Mas o perdão, queridos, tem que ser vivenciado, eu já tinha dito para vocês aqui, de 4 formas. 4 formas. Para que haja perdão, antes que o sol se ponha, é preciso que primeiro você reconheça que é imperfeito. Reconheça aquilo. Reconheça aquilo. Falou áspero do filho, tratou de maneira inadequada a esposa, teve uma atitude inadequada. Reconheça o seu erro primeiro diante de Deus. Segundo, é necessário que a sua alma se entristeça pelo pecado cometido, pela atitude tomada. É necessário que a sua alma se envergonhe do que você procedeu, do que você fez, do que deixou de fazer. Se a alma não sentir isso, você não entendeu a questão do perdão. A culpa é um dispositivo tremendo e terrível que Satanás usa contra nós. Mas a culpa tem um propósito de mexer com a nossa alma. E enquanto você não mexe, o sol se põe, ela vai começar a produzir o seu desgaste terrível e devastador na sua vida. Davi disse: enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos parece que estavam se dilacerando diante de mim. Nós temos que compreender que eu preciso
reconhecer. Eu preciso me entristecer pelo pecado. Terceiro, eu preciso pedir perdão. Quanto mais rápido você pedir perdão, porque você negligenciou com o filho, com a filha, com o cônjuge, mais rápido você estará sendo liberto das entranhas das trevas. E quarto, que você tem um sério, profundo propósito de você ter uma nova vida com Cristo. A respeito do problema. Se você é um iracundo, peça perdão a Deus. Reconheça, se entristeça e peça para que Deus te coloque na conversão. Você não pratique mais isso. Não faça mais assim. Se confidencia ao seu papai, tem misericórdia de mim. Eu tenho tratado meu filho, minha filha de maneira ríspida. Eu não quero fazer isso. Eu tenho tratado a minha esposa, eu tenho tratado meu marido de maneira ríspida. Eu não quero fazer isso. Me ajuda. Tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Tem misericórdia de mim. A maneira que nós temos de resolver isso são esses 4 passos: reconhecimento, tristeza e vergonha, pedido de perdão e conversão. Deus me conhece o teu coração, há de te ajudar quando esse propósito for sincero. Por isso que essa é a chave da alegria do Senhor. Sem isso, não espere ter a alegria do Senhor. Essa noite, meu irmão, minha irmã, para que a sua casa, o seu lar, seja de fato um pedaço do céu, um abrigo celestial aqui na terra, é preciso compreender a dinâmica de Deus para a família. E a dinâmica de Deus é que você seja luz, sal na sua casa, na sua família. Porque se você não for na sua família, não espere ser lá fora. Não espere ser lá fora. E se for lá fora, é hipocrisia. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós encerramos essa coletânea de sermões sobre família, dizendo para você: a sua família, a sua família, a sua família é um pedaço do céu aqui na terra. Seja você o profeta de Deus na sua casa. Seja você a profetisa de Deus na sua casa. Porque ai do profeta e ai da profetisa que não faz a vontade de Deus. Eu quero te dizer, com toda segurança, todos nós, e eu me incluo, somos profetas e profetisas de Deus aqui na terra. Somos sacerdotes e sacerdotisas de Deus aqui na terra. Porque nossa igreja, primeira, é a família. Primeira igreja que você é sacerdote e é sacerdotisa é a sua casa, é o seu lar. Seu discípulo, sua discípula, chama-se filho e filha, esposa e esposo. Seus pais, enquanto jovens, são aqueles que você deve ser o intercessor por eles. A família de Deus que se presta a ouvir a palavra de Deus, que se coloca humildemente na palavra de Deus, conforme Pedro nos instrui essa noite, terá e será uma família de Deus, um abrigo de Deus aqui na terra, enquanto Deus permitir que nós vivamos aqui. Por isso, que nossa casa, nosso lar, precisa ser, tem que ser e será um pedacinho do céu aqui na terra. Eu quero passar agora, por favor, Bruno, um vídeo, uma melodia bem conhecida. Mas eu quero que você preste atenção na melodia e lembra da sua casa, lembra do seu lar, lembra da sua vida, por favor. Pode apagar todas as luzes aqui na frente também, por favor.
Deus quer trazer para você paz e harmonia. Mas é preciso que você creia que Jesus vai salvar, vai curar, vai restaurar você e a sua casa. Pode acender o luz. Nós vamos fazer o seguinte agora, irmãos. Eu vou querer que toda a casa que está aqui reunida venha aqui na frente. Nós vamos ungir a sua casa. E a casa não é um prédio. A casa não é um estabelecimento. A casa somos nós. Nós somos a família de Deus. Nossa família é do Senhor. E eu creio realmente que quando nós entregamos a nossa família, entregamos a nossa casa às mãos de Cristo, a obra redentora já se estabeleceu. E nós, ao crermos nisso, nós vamos terminar esse culto recebendo a unção do Senhor na nossa casa. Eu quero ungir vocês. E vou ungir com óleo. Não que o óleo em si ele tenha alguma prerrogativa, mas é meramente para que nós entendamos e compreendamos que a manifestação do poder de Deus se faz pela fé. Nós não podemos andar sem fé. A Bíblia fala que nós andamos por fé. E nós vamos abençoar como ministro do Senhor nessa noite. Nós vamos abençoar você. Cadê o pastor Eric? Estava aqui agora, sumiu. Está lá. Vem aqui, pastor Eric. Nós vamos abençoar, eu e o pastor Eric, nós vamos abençoar. Eu quero que você faça uma fila aqui, as famílias juntas. As famílias juntas. Faça uma fila aqui. Você vai entrar pelo corredor central e vai passar pela esquerda. O pastor Eric vai te abençoar e eu acabo te abençoando aqui. Nós vamos abençoar conforme uma